Oi, pessoal. Faltou essa parte aqui, então vamos lá. Climograma. Isso aqui também é uma coisa que sempre vai estar em prova, sempre, tá? Então vamos tentar ser o mais simples possível na explicação. Então, o que é um climograma? Climograma é um gráfico que a gente vai ter as informações do clima de um lugar. Então, o climograma, ele se apresenta dessa maneira aqui. Aqui tem 6 climogramas dos 6 tipos de clima do Brasil diferentes. Então, é uma maneira da gente saber como é que se comportou o clima em determinada época do ano. Então, como é que funciona um climograma? Então, vamos pegar um aqui. Aqui a gente vai ter os meses do ano. Aqui embaixo são os meses do ano, tá? Aqui vai ter a quantidade de milímetros de água que vai chover e aqui do lado vai ter a temperatura. Então, vão ter duas marcações ou duas medidas no mesmo gráfico. Então, aqui tem os meses do ano, como eu já falei, de janeiro a dezembro. Essas colunas pretas aqui, elas vão indicar a quantidade de milímetros que está aqui do lado, ó, a quantidade de milímetros que choveu em determinado mês do ano. E aqui do lado do outro vai ter a temperatura. E aí aqui tem uma linha que vai marcar qual foi a temperatura de acordo com o mês. Então, por exemplo, aqui é um climograma do clima equatorial, que é essa parte vermelha aqui. Então, qual mês que choveu mais no clima equatorial aqui no Brasil? Então, aqui ó, tem janeiro, fevereiro, março e abril. Então, um dos meses de março e abril, esses dois aqui, ó, foi o mês que mais choveu no Brasil. Então, aqui, ó, no mês de março e abril, foi os meses que mais choveram, aqui, ó, os 2 meses que mais choveram na região equatorial do Brasil. Quais foram os meses que menos choveu? Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, julho e agosto, esses 2 meses aqui, foram os meses que menos choveram no clima equatorial. Agora, vamos lá para a temperatura. A temperatura aqui deve ser 30 graus, não enxergo direito, mas 30 graus. Então, no mês de novembro, outubro, agosto, setembro, ó. Setembro teve um pico de altura da temperatura, outubro teve outro pico de altura. Aí a menor temperatura foi em janeiro. E assim a gente vai conseguir ler o climograma da região norte. Do clima equatorial. Então, vamos tentar ler aqui do clima subtropical, que é da nossa região. Outra coisa, voltando aqui, desculpa. Mas a amplitude térmica que eu já tinha falado, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Num clima onde tem bastante água, onde tem bastante chuva, essa diferença vai ser muito pequena. Olha aqui, ó. Tá vendo? Do menor temperatura para maior, a curva foi muito pequena. Diferente do clima aonde tem uma estação seca, por exemplo. Olha aqui, ó. Na região do clima tropical, tem uma época do ano aonde a temperatura tá alta. De repente, ela tem uma queda, que é nos meses do inverno. E depois ela sobe novamente. Então, a amplitude térmica é muito grande, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui no sul. No verão, ó, janeiro, fevereiro, março, a temperatura é alta. Nos meses de inverno, a temperatura cai. E depois vai subir novamente. Então, isso que é a amplitude térmica. Então, vamos ler aqui o climograma do sul, subtropical, na cidade de Curitiba. Aqui, de novo, são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Aqui vai de 0 a 200 milímetros. E aqui a temperatura vai até 25 graus, eu acho. E aqui eles vão medindo. Então, qual foi o mês do ano que mais choveu em Curitiba? Janeiro, ó. É a coluna mais alta, isso significa que foi o lugar
aonde mais choveu. O mês que menos choveu foi esse daqui, ó. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foi em agosto que menos choveu em Curitiba. A temperatura mais baixa foi em julho. Ó, houve uma queda da linha aqui e depois subiu. Então, é assim que a gente lê um climograma, tá? Depois eu vou passar umas atividades para vocês fazerem para tentar ver se vocês conseguem entender um climograma, certo? Um beijo.